Boa tarde, pessoal, boa tarde, mais uma live da leitura do livro Uma Vida com Propósito. Hoje o 33º dia do livro, esse livro tão enriquecedor para as nossas vidas. Vamos lá então, 33º dia, como agem os verdadeiros servos. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Marcos 10:43. Servimos a Deus ao servir aos outros. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. Se há muitas pessoas a servi-lo, então você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com a mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção muito apreciada. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço e não de posição social. Deus determina a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos. Olha só, Deus determina a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos e não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão contrário à ideia de grandeza do mundo que já é difícil compreender, muito menos praticar, não é mesmo? Os discípulos debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque e 2000 anos depois, muitos líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição e proeminências nas igrejas, denominações e organizações para-eclesiásticas. Milhares de livros foram escritos sobre liderança, mas poucos sobre serviço. Todos querem liderar, mas ninguém quer servir. Preferimos ser generais a ser soldados rasos. Até mesmo os cristãos querem ser líderes servos e não apenas simples servos. Ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo, de servo. Embora conhecer a sua forma seja importante para servir a Deus, ter o coração de servo é ainda mais importante. Lembre-se, Deus o formou para servir e não para ser egoísta. Sem coração de servo, você será tentado a empregar mal a sua forma, usando-a para vantagens pessoais. Você também será tentado a usá-la como desculpa para se eximir de satisfazer algumas necessidades. Deus costuma testar o nosso coração nos pedindo que sirvamos em modalidades para as quais não fomos formados. Olha só, se você vir um homem caindo numa vala, Deus espera que você o ajude. Parece tão óbvio, né? E não que diga, não tenho o dom da misericórdia ou da assistência. Embora não seja dotado para uma tarefa em particular, você pode sim ser chamado a realizá-la, se ninguém mais com o talento em questão estiver por perto. Seu ministério principal deve ser exercido na esfera de sua forma, mas esse ministério secundário lhe será cobrado na hora e no lugar que for necessário. Sua forma revela o seu ministério, mas o seu coração de servo revelará a sua maturidade. Olha só, não é necessário talento especial para depois de uma reunião coletar o lixo ou empilhar as cadeiras. Gente, é o coletivo, né? A gente sempre pensar no coletivo. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa que é necessária. É possível sim servir na igreja a vida inteira sem jamais ter sido servo. Olha só, hein? Você deve ter o coração de servo. E como saber se temos um coração de servo? Jesus disse, vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Mateus 7:16. Os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Eles não preenchem o tempo todo com atividades que possam limitar a sua disponibilidade. Querem estar prontos a servir imediatamente quando forem chamados. A exemplo do soldado, o servo deve estar sempre pronto para cumprir o seu dever. Nenhum soldado da ativa se envolve nos negócios da vida civil.
já que deseja agregar aquele que o listou. 2 Timóteo 2:4. Se você serve apenas quando lhe é conveniente, então não é um servo de verdade. Esteja pronto a todo momento. O verdadeiro servo faz o que é necessário, mesmo quando lhe é inconveniente. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar seus planos sem que você fique ressentido? Vou repetir. Ele pode estragar os seus planos sem que você fique ressentido? Confiando que tudo está nas mãos de Deus? Na condição de servo, você não pode escolher lugar e momento para servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar sua própria agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que ele precisar. Se ao iniciar cada dia você lembrar que é servo de Deus, as interrupções não irão lhe causar frustração, pois a sua agenda será organizada conforme o que Deus planejar para o seu dia e para a sua vida. Os servos veem interrupções como compromissos divinos para o seu ministério e ficam felizes com a oportunidade de servir. Uau, que demais, né? Os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Os servos estão sempre interessados em saber como eles podem ajudar os outros. Quando eles veem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar. Exatamente como a Bíblia nos ordena. Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família de fé. Gálatas 6:10. Quando Deus põe alguém em situação de necessidade bem à sua frente, Ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Repare que Deus diz que as necessidades da sua família na igreja devem ter preferência. Ou seja, não devem ser colocadas no fim da sua lista de tarefas. Deixamos escapar muitas oportunidades de servir porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito. É aquele barquinho que está passando na sua frente, esse barquinho pode ir embora sem que você veja. Olá, Letícia! Que legal ter você por aqui. Então essas oportunidades passam rapidamente e muitas vezes apenas uma única vez. Você provavelmente terá apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa. Então, queridos, aproveite a oportunidade. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Provérbios 3:28. John Wesley foi um extraordinário servo de Deus. Seu lema era: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Olha que legal. Isso é a verdadeira grandeza. Você pode começar procurando pequenas tarefas que ninguém mais queira fazer. Faça-os como se fossem grandes trabalhos, pois Deus está te observando. Muito bom. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm na mão. O servo não dá desculpa, ele não deixa para a última hora e nem fica esperando as melhores circunstâncias para agir. Ele nunca diz: um dia desses, ou quando for a hora certa. Olha só, gente, ele está pronto. Ele simplesmente faz o que tem que ser feito. A Bíblia diz: se você ficar esperando por condições perfeitas, nunca realizará nada. Eclesiastes 11:4. Para tudo na nossa vida, né? Sim, tudo na nossa vida, nós ficarmos sempre esperando o momento certo, as condições ideais, a gente nunca vai realizar nada. Deus espera que você faça o que puder com o que tem e onde quer que você esteja. Um serviço imperfeito é sempre melhor que a melhor das intenções. Um dos motivos que impedem muitos cristãos de servir é que eles temem não ser bons o suficiente para servir. É ou não é verdade isso? Acreditam na mentira de que servir a Deus é somente para celebridades. Algumas igrejas fomentaram esse mito ao tornar a excelência um ícone, um ídolo. E isso afastou muita gente talentosa.
Você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso não pode ser feito com excelência, não o faça. Bem, Jesus nunca disse isso. A verdade é que quase tudo que fazemos é feito de modo deficiente no início. É claro, a gente vai aprender a fazer como? Fazendo. Você começa a fazer e começa a se aperfeiçoar. Já ouviram aquele ditado? Comece a caminhar que Deus coloca o chão? Gente, é isso. Começa a caminhar, Deus vai colocar o chão e você vai se aperfeiçoando, se aperfeiçoando. De novo, isso não é só para o serviço cristão, isso é para tudo na tua vida. Não espere as condições ideais, comece a fazer. Daqui a pouco você vai estar perito nisso que você faz. Na igreja Sadebeck, praticamos o princípio do suficientemente bom. Para usar e abençoar, Deus não precisa de nada perfeito. Preferimos envolver milhares de pessoas normais no ministério a manter uma igreja perfeita, dirigida por uma elite diminuta. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com dedicação igual a tudo. O que quer que façam, os servos devem fazê-lo de todo o seu coração. Colossenses 3:23. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é: ela realmente precisa ser feita? Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar nas tarefas simples e humildes. Deus jamais irá eximi-lo do trivial. Eu vou repetir. Jamais você será eximido do trivial. Você sempre vai realizar o trivial. É parte vital do currículo do seu caráter. A Bíblia diz: se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, então você está na verdade enganando a você mesmo. Você é na verdade insignificante. O insignificante na verdade é você. Gente, é bíblico. Gálatas 6:3. É nesses pequenos serviços que crescemos à semelhança de Cristo. Jesus se especializou em tarefas simples e humildes que todos queriam evitar. Nada estava abaixo dele. Preparar o café da manhã ou servir os leprosos. Nada estava abaixo dele, pois ele veio para servir. Não foi apesar da sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa da sua grandeza. E ele espera que a gente siga o exemplo dele. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. O coração de servo se revela em pequenos atos que outros nem pensam em realizar, como quando Paulo reuniu gravetos para acender uma fogueira, a fim de que todos se aquecessem após um naufrágio. Ele estava tão exausto quanto qualquer outro, mas ele se dispôs a suprir aquela necessidade. Uau, que extraordinário, né, gente? É contribuir, de todas as formas. Nenhuma tarefa está abaixo daquele que tem o coração de servo. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas em tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes coisas. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Tão somente faça as coisas não tão grandes assim e Deus o designará para algo que Ele queira que você faça. Comece pelas coisas simples e diárias. A todo momento a gente tem a oportunidade de servir, não é mesmo? Mas antes de tentar o extraordinário, procure ser útil no trivial. Sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus que a realizar pequenas tarefas. Existe uma multidão de candidatos inscritos na corrida para a liderança, mas a pista está livre para os que desejam ser simplesmente servos. Às vezes você serve de baixo para cima, atendendo os que possuem autoridade, e às vezes de cima para baixo, ocupando-se dos necessitados. Em ambos os casos, você pode desenvolver um coração de servo, se estiver disposto a fazer o que for necessário. Gente, que demais isso, né? Muito bacana. E os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. É a gente fazer o que tem que ser feito todos os dias quando a gente sai das nossas casas e até mesmo saindo das nossas casas. São oportunidades que Deus nos dá para servir.
Os servos, eles concluem as tarefas, cumprem as suas responsabilidades, mantêm as promessas e principalmente honram seus compromissos. Não deixam um serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. Nem sempre você será apoiado, incentivado e estimulado a fazer as coisas. Eles são confiáveis e dignos. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor de um compromisso. Assumem obrigações de forma casual e então as descartam pelas razões mais fúteis, sem nenhuma hesitação, remorso ou arrependimento. Todas as semanas, igrejas e outras organizações são obrigadas a improvisar porque os voluntários não se prepararam, não apareceram, nem mesmo ligaram para avisar que não iriam. Ou esqueceram, eu já vi acontecer isso na minha igreja. Gente, é muito sério isso, porque por exemplo, para a missa da minha igreja tem muitas pessoas envolvidas e todo mundo espera que cada um cumpra com a sua responsabilidade. Quando um não cumpre, nem sempre, especialmente nesse momento de pandemia, a gente tem outra pessoa para suprir essas necessidades. Então, realmente, isso é muito, muito importante. E as pessoas realmente podem contar com você? Responda para você mesmo. Há promessas que você precisa manter, votos que precisa cumprir ou compromissos que você precisa honrar? Isso é um teste, queridos, isso é um teste. Deus está testando sim a sua fidelidade. E passando nesse teste, você estará em boa companhia. Na companhia de Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo e Paulo, que foram chamados de servos fiéis de Deus. Melhor ainda, Deus prometeu recompensar a fidelidade na eternidade. Imagine como será no dia em que Deus lhe disser: muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Mateus 25, 23. A propósito, servos fiéis jamais se aposentam. Eles continuam fielmente servindo por toda a vida. Você pode se aposentar de sua carreira, mas nunca se aposentará de servir a Deus. Os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servos não se promovem, muito menos chamam a atenção para si. Verdadeiros servos não se promovem nem chamam a atenção para si. Em vez de agir para impressionar e se vestir para fazer sucesso, eles prestam serviços uns aos outros com humildade. 1 Pedro 5,5. Se foram reconhecidos por seus serviços, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a notoriedade os distraia de seu trabalho verdadeiro. Paulo denuncia um tipo de serviço que aparenta ser espiritual, mas não passa de uma mera simulação, um espetáculo, uma estratégia para atrair a atenção. Ele chama isso de estar servindo à vista, Efésios 6,6. Servir para que as pessoas fiquem impressionadas com o nosso alto nível de espiritualidade. Pseudo alto nível, né? Esse era o pecado dos fariseus. Eles transformavam o auxílio às pessoas, a generosidade e até mesmo a oração em um espetáculo. Jesus detestava essa atitude e alertou: quando der esmola, não tente se fazer notado. Se agir assim, você não receberá a recompensa da parte do seu Pai no céu. Mateus 6,1. A autopromoção e a postura de servo são inconciliáveis. Servir e se autopromover não combinam. Os verdadeiros servos não agem pela promoção e nem pelo aplauso. Eles vivem para uma plateia com uma única pessoa, que é Jesus, que é Deus. Como Paulo declara: se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1,10. Você não achará muitos servos verdadeiros entre os que se põem no centro das atenções. Na verdade, isso é impossível e os verdadeiros servos o evitam. Eles se satisfazem em servir silenciosamente nas sombras.
José é um grande exemplo disso. Ele não atraiu a atenção para si, mas serviu discretamente várias pessoas. O seu senhor Potifar, o carcereiro, o padeiro, o copeiro de Faraó. E Deus abençoou a sua postura. Quando o Faraó o elevou a uma posição de importância, José ainda manteve o coração de servo, até mesmo com os seus irmãos que o haviam traído. Infelizmente, muitos líderes de hoje começaram como servos, mas terminaram como celebridades. Tornaram-se viciados em atenção, sem tomar consciência de que a luz dos holofotes deixa as pessoas cegas. Servindo no anonimato, em um lugar pequeno, você pode se sentir desconhecido e sem valor. Mas ouça, preste atenção. Deus o colocou onde você está com um propósito. Você está onde você está porque você foi colocado por Deus aí e existe um propósito para você estar aí. Ele conhece o número de fios de cabelo que você tem na cabeça e sabe o seu endereço. É melhor você ficar onde está até que decida mudá-lo. Ele o avisará se quiser que você vá para outro lugar. Seu ministério é importante para o reino de Deus. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai também se manifestar. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade, como Cristo. Colossenses 3:4. Existem mais de 750 halls da fama nos Estados Unidos e mais de 450 publicações do tipo Quem é Quem. Mas você não irá encontrar muitos servos verdadeiros nesses lugares. A notoriedade não significa nada para os servos autênticos, porque eles sabem a diferença entre ser proeminente e ser importante. Existem vários atributos proeminentes em seu corpo sem os quais você poderia viver. As partes escondidas é que são sim indispensáveis. E o mesmo ocorre com o corpo de Cristo. O serviço mais importante é frequentemente aquele que não é visto. Uau! No céu, Deus irá recompensar abertamente alguns de seus servos desconhecidos, pessoas das quais nunca ouvimos falar, que orientam crianças emocionalmente perturbadas, limparam idosos que sofriam de incontinência, cuidaram de pacientes com AIDS e serviram de milhares de maneiras que a gente nem imagina. Sabendo disso, não desanime quando o seu serviço não for mais notado. Persista em servir a Deus. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçamos firmes, força, nada de desânimo. Dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que façam para eles jamais será perda de tempo. 1 Coríntios 15:58. Até mesmo o menor serviço é reconhecido por Deus e recompensado. Lembre-se das palavras de Jesus. Se como meus representantes vocês derem até mesmo um copo d'água fria a uma criança, serão seguramente recompensados. Mateus 10:42. E é isso, queridos, o nosso dia 33. Como agem os verdadeiros servos? São pessoas que estão prontos, no dia a dia eles já estão servindo, em pequenas coisas, não esperam grandes oportunidades para servir, e eles agem até nos bastidores. Existem aqueles que agem em cima do palco também, porque é necessário, mas eles agem nos bastidores, eles não fazem do serviço deles uma autopromoção. É isso. Vamos para o nosso resumo então do dia 33, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: sirvo a Deus quando eu sirvo aos outros. Versículo para memorizar: se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. Mateus 10:42. E a nossa pergunta para meditar até o dia de amanhã: qual das 6 características de servo é a mais desafiadora para mim? O que você tem mais dificuldade em servir?
Qual das características de servo é mais desafiador para você? Em frente, lembra que nós falamos? Comece a caminhar, que Deus coloca o chão. Você vai aprender, você vai desenvolver os seus talentos como? Fazendo, tá bom? Quero agradecer quem esteve aqui comigo até o fim dessa live do dia 33. Um beijo e até amanhã com o nosso dia 34.